Povo de Deus, boa tarde. Boa tarde. Saudades desse povo. Ficar um dia longe de vocês, olha, irmãos, não é fácil, né? Esse amor, esse carinho, né? É tão grande que a gente sente falta de vocês, viu? Amém. Vocês sempre são lembrados, né? Amém. E o povo lá de fora, boa noite, italianos, né? Bom dia aos japoneses, né? Todos eles estão assistindo Amém. a palavra de Deus Abençoe eles. ministrada por essa casa de oração. Amém? Amém. Amém. Irmãos, vamos para a palavra. Olha, Olha a abertura, a oração, as orações. É um resumo do que eu vou falar para vocês hoje. Impressionante como o Espírito Santo de Deus opera na nossa vida. E eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito que o Espírito Santo... O que vocês pronunciaram no hino aí? O Espírito Santo. derrama sobre nós. Né? Unção do Espírito Santo. E o meu tema hoje, irmãos, é o Espírito Santo agindo. Amém. Glória a Deus. Resposta. E aí vamos abrir a palavra lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 e 2, irmãos. Não é coincidência não, viu? É o Espírito Santo administrando, cuidando, controlando tudo que ocorre nesta casa de oração. Romanos 8, versículo 1 e 2. O meu tema aqui no capítulo 8 é a vida no Espírito. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Amém? Amém. Pai querido, Pai amado, Aleluia. obrigado, Senhor, por mais esse dia, esse momento de estar na Tua casa de oração, Obrigada, Senhor. meditando e refletindo sobre a Tua palavra. E que o Teu Espírito venha ministrar ao meu coração e ao coração de todos os ouvintes desta tarde, através da transmissão da Tua Santa Palavra, desta casa de oração, Campina do Siqueira. Amém. Glória. Amém. Amém, irmão? Amém. Ontem eu estava meditando, não na palavra, mas na minha vida. Meditando na minha vida. E aí, eu coloquei uma frase que passou no meu coração, o porquê que eu estava nesse momento. E aí, eu coloquei assim: a alma é a parte de nós que nos liga às pessoas. A alma é a parte de nós que nos liga às pessoas. O Espírito Santo de Deus nos liga a Deus. Amém. Por isso que veio esse tema, o Espírito Santo agindo. Mas agindo aonde? Atuando aonde? A atuação do Espírito Santo entre os seres humanos, no transcorrer da história, pode ser descrita com 3 palavras. Aí, irmãos, eu pensei nessas 3 palavras. E veio ao conhecimento, à minha mente, dessas 3 palavras que são sobre, com e em. É interessante que
essa casa de oração não é simplesmente de transmitir só a palavra, de exortar, né? Mas também de cultura, de ensinamento, irmãos. Porque eu estava vendo assim, mas por que sobre, com e em? Sobre quem? Com quem? Em quem? Aí eu lembrei da minha professora de português. Tem alguém aqui da professora de português ou não? Essas três palavras são preposições, né, irmão? São preposições, e é interessante que são preposições essenciais. Está lembrado disso, irmãos? Naquele momento que você estudava a língua portuguesa, que era verbo, que era pronome, que era preposições, que era adjetivo. E eu gostava muito disso, né? E essas três palavras, irmão, faz parte da palavra que é invariável. Que é invariável na língua portuguesa. Sabia disso? Mas hoje não é para falar sobre preposições da língua portuguesa. Hoje é para falar sobre a atuação do Espírito Santo neste mundo que nós vivemos. Aleluia. Nós entoamos o hino aqui, né, do Espírito Santo, né, sobre nós, está operando entre nós, né? E ele opera mesmo. Ele opera em qualquer lugar, em qualquer mundo, em qualquer onde tem um ser humano, o Espírito Santo opera, atua. Amém. No Antigo Testamento, ele veio sobre algumas pessoas a sua escolha. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque lá em Juízes 14, 19 diz: então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascolon, ou Ascolinitas, né? Matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinha explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Essa passagem é aquela passagem que o Sansão vê uma donzela, uma mulher, né? Filisteia, lá dos filisteus. E aí ele convida os pais para ir lá ver, conhecer e tal. E aí quando ele se conhece, ele sabe que tem aquela passagem que ele vai e vê um leão, e ele rasga o leão. E quando ele estava indo depois para lá, ele foi ver o leão e tinha lá o quê? Mel. Então vocês conhecem essa passagem? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. E quando nós lemos essa passagem, nós sabemos que o Espírito Santo apossou de Sansão, estava sobre Sansão. E os evangelhos mostram como ele esteve também com Jesus Cristo. Primeiro, o Espírito Santo estava sobre, apossou de Sansão. Segundo, o Espírito Santo lá no Evangelho diz que estava com Jesus. João 14, 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas nós conhecemos, porque habita convosco e estará em vós, estará em nós. Então o Espírito Santo está em nós. Lá em Atos 2 em diante, a Bíblia diz que ele está em. Interessante isso, né, irmãos? Em cada pessoa do povo
de Deus. Você é o povo de Deus? Amém. Então, o Espírito Santo está em você, com você, sobre você. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Amém. E lá em 1 Coríntios 6,19 fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Que maravilha! Como diz a pastora Roseli, que lindo! Né? E aí, irmãos, nessa breve introdução, eu gostaria de compartilhar junto com vocês a atuação do Espírito Santo nesse mundo que nós vivemos. A atuação do Espírito Santo neste mundo. Ele veio para convencer. Ele veio neste mundo para convencer. Lá em João 16, 7 a 11 diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque não vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glória a Glória a Deus. Deus. Que maravilha, irmão. É verdade. Hoje o Espírito Santo tem que falar com o seu coração. Amém. Com essas orientações da palavra do Senhor, por falta de conhecimento da palavra, nós pecamos. Do pecado. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. No Salmo 51,5 diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Da justiça. Jesus é a justiça de Deus. É o Espírito Santo que aponta ao pecador a pessoa de Jesus Cristo. Então, os pecados não podem prevalecer na nossa vida. Nós temos, como cristão, eliminar os pecados da nossa vida. Por quê? Porque se nós livrarmos os pecados, fazer o que a palavra do Senhor nos diz para fazer, o Espírito Santo vai estar com você. Somente com o Espírito Santo com você, você não tem a tendência de se pecar. Do juízo, o príncipe desse mundo já está julgado. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Satanás sofreu uma derrota catastrófica. É aqui que nós estamos dizendo que o dito cujo não prevalece na nossa vida. O diabo não prevalece na nossa vida, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. Em princípio, ele é um inimigo vencido. Satanás é o inimigo vencido. Ele ainda arrisca seus ataques. Ele está ainda vivo e ativo nesta terra. Mas tenha certeza que ele não prevalece mais na nossa vida. Glória a Deus. Porque somos de Jesus, somos de Deus. O Espírito Santo está conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas há uma coisa, irmãos.
há novos demônios agindo. Perversões, permissividade, violência e centenas de outras sinistras manifestações em todo o mundo, irmãos. Veja aí o que está acontecendo. Isso não é de Deus. É a brecha que o homem concede ao Satanás. Essas pessoas não estão com o Espírito Santo de Deus. E nem querem. É, verdade. Sabe? Está manifestando em todo mundo com uma intensidade que provavelmente, eu acho que isso aconteceu só na época de Noé, né? Pior. É, irmão Reginaldo? É, né? Pior. Mas Satanás sabe que sua liberdade é limitada. É isso. Aleluia. Ele sabe que a sua liberdade é limitada. Mas o seu fim se aproxima. É verdade. O Espírito Santo veio para nos mostrar todas essas coisas que estão ocorrendo no mundo afora, irmãos. Então, o Espírito Santo, ele também atua no mundo. Não é só aqui, irmãos. O Espírito Santo, ela impede do crescimento da iniquidade, sabia? Lá em 2 Tessalonicenses 2:7, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Jesus. Amém, irmãos? Amém. Esse planeta que nós vivemos já seria literalmente um inferno, sabia? Um inferno nessa terra. Sabe por que eu falei isso, irmão? Literalmente essa terra, esse planeta, seria um inferno se o Espírito Santo não estivesse presente nessa terra, neste mundo, nesse planeta. É verdade? O mundo não crente, não são vocês, viu, irmão? O mundo não crente não sabe o quanto deve ao poder controlador do Espírito Santo. Por isso que eles estão mandando aí bomba, matando, dando tiro, assaltando. Eles não sabem, não têm a presença do Espírito Santo. A iniquidade só se tornará culminante quando da manifestação do anticristo. E nós sabemos disso, irmãos. O qual será esmagado pela vinda do Senhor Jesus com seus exércitos. Amém. A palavra diz isso, e esse é a fé, a confiança que nós depositamos, que um dia Jesus voltará. Amém. E nós precisamos perseverar na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós temos que restaurar as nossas coisas pecaminosas. Nós precisamos tirar. Sabe por quê, irmãos? Eu acredito muito que as doenças físicas é causado pelas enfermidades. Enfermidade eu considero que são pensamentos nocivos, coisas que nós vivemos na iniquidade. Isso provoca essas doenças físicas. Sim.
Quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, restauramos a nossa vida, buscamos mais a presença do Espírito Santo para ministrar os nossos corações na nossa mente, nós temos uma harmonia, um equilíbrio físico, mental. Deus. Aí cria-se uma harmonia dentro da sua vida. Você começa a ter aquela paz. Irmãos, essa paz é tão gratificante, tão gostosa, tão lindo de se viver, que parece que a gente está acomodado, irmão. Mas não é. É aquela paz mesmo. É essa paz que nós temos que buscar, irmãos. Ah, eu quero ter paz porque eu só tenho isso. Não, eu quero ter a paz. Paz de alegria. Né? Sim. Paz de alegria, de felicidade, de harmonia. Isto que é viver na presença de Deus. Na presença do Amém. Senhor. Eu sempre falo em casa, ai Jesus. Assim, para de ficar incomodando Jesus. Eu falo isso, irmão, para não falar outra coisa, para não pecar. Certo. Ao menos quero ver Jesus falar assim, o que você quer, meu filho? Fala comigo, Jesus. Hã? Agora, se eu falar um palavrão, ó o Espírito Santo, ó, Jesus, ó, Deus, ó, Ele que segue o seu caminho, né? E aí a gente paga o alto preço. Então, irmão, cada um tem a sua maneira de viver, mas procure viver de uma forma muito especial na presença do Senhor. Glória a Deus. Faça, muda a sua atitude, a sua maneira de viver na presença de Deus. Sim, meu Deus. Não fica se alimentando das impurezas desse mundo, irmão. Alain, Helen, eu vou dizer uma coisa. Transmita para quem está ouvindo a essas duas crianças. A doença não é aquilo que a gente imagina. Os vasos linfáticos vai entrar em batalha e vai derrotar, destruir esse vírus em nome de Jesus. Vocês sabem o que é vasos linfáticos, irmãos? É a arma que tem dentro do nosso corpo humano porque combate todas as impurezas do nosso organismo. Sabia? Vasos linfáticos. Não sou médico, mas eu conheço alguma coisa nesse sentido. E eu determino, em nome de Jesus, todos aqueles que estão doentes, Espírito Santo de Deus, mande o vaso linfático a guerrear, a lutar, a destruir essas impurezas do organismo dessas pessoas doentes. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebo. E aí, irmãos, nós falamos do Espírito Santo atuando no mundo. Domingo passado nós falamos a igreja somos nós. E qual é a atuação do Espírito Santo na igreja? Na nossa vida. Igreja. Sabe por quê, irmãos? A igreja é o povo de Deus. Sim, Jesus. Glória a Deus. É verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Por que eu digo isso? Porque em 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus. Obrigada, Jesus. Por isso que eu falo, a falta de conhecimento da palavra faz-nos direcionar para o Em pecado. nome de Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Sal Sim, Jesus. e luz do mundo. A igreja
é o povo de Deus. A igreja é sal e luz do mundo. Você é sal? Você é luz do mundo? Amém? Amém, Jesus. Mateus 5, 13, 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Sim, Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ela é mais que uma organização. Nós falamos isso, não falamos, nesse domingo? A igreja é mais que uma organização. Ela é o corpo vivo de Cristo, do qual Ele, Jesus, é o cabeça. Amém? Falamos isso domingo passado. E qual é o papel do Espírito Santo em tudo isso? Primeiro, Ele deu início à igreja. 1 Coríntios 12, 13, 14. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Amém. Lembra disso? Na pregação Amém. passada? Sim, Jesus. Pelo Espírito Santo, Deus vive na igreja. Amém. Glória a Deus. Primeiro, é lá em Efésios 2, 22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Nome, Senhor. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no meio do seu povo. E é pelo Espírito Santo que Cristo habita em nós. Sabemos disso? Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O pecado está morto na sua vida, irmão. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém. Justiça é a verdade, irmãos. Viva a verdade. Gálatas 2:20. Já estou crucificado em Cristo. Amém? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim, Jesus. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Verdade, Senhor. Que maravilha, né, irmão? Amém. Olha a instrução da palavra do Senhor. Tudo isso, irmãos, no culto de domingo e hoje, nós temos que fazer uma mudança radical na nossa vida. Glória a Deus. Temos que fazer, Sim. para você ser abençoado, Amém. para você estar livre, de ter uma vida próspera, caminhar, alcançar seus objetivos, seus sonhos, suas metas. Não importa a idade. Nós estamos falando, quando nós entramos aqui, nossa, hoje já é quarta-feira, nossa, como o dia está passando rápido, não sei o quê, né? E está mesmo, irmão. De que nós estamos fazendo? Correndo, desesperado? Não. Andar cadenciado na presença do Senhor, porque a vida é longa. Amém. Os crentes são a casa onde mora o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz vida, frescor, avivamento
e frutos à igreja. Só o Espírito Santo pode levantar uma igreja e fazê-la vigorosa, forte, linda Amém. e abençoadora. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Jesus. É isso que nós temos que buscar. Sim, Jesus. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Olha, irmão, sabe, é tão gostoso quando vê um hino assim, né? Que a gente possa entoar hino de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Isso te traz assim uma paz, uma tranquilidade. Aquele problema some, foge da sua mente, da sua vida. O Espírito Santo, preste atenção, irmão. Agora vai pegar no meu carro e no seu carro. O Espírito Santo concede dons à pessoa específica na igreja. Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não sentiu nada ainda, hein, irmão? Não? Uma das fraquezas das igrejas de nossos dias é não reconhecer, desenvolver, usar os dons que Deus te deu. As pessoas nos bancos, nós que estamos no banco, Deus deu um dom para cada um de vocês. Glória a Deus. Não são os pastores que têm o dom do Espírito Santo, irmãos. Nós, crentes, cristãos, Amém. não devemos ser meros espectadores. Eles também, vocês também, receberam o dom do Espírito Santo e são responsáveis do corpo de Cristo. Eu creio, Senhor. E qual é o seu dom, irmão? Qual é o seu dom, irmão? Eu sei o meu dom. Não é de ficar pregando a palavra aqui não, irmão. É um dom muito difícil. E só atuo quando o Espírito Santo fala assim, vá, senão não vou. Não vou. Não, eu vou porque eu tenho esse dom, porque não sei o quê. Não deixa o meu homem prevalecer, não. Se o Espírito Santo não falar, vá, eu não vou. Então, irmãos, procure colocá-los em prática para a edificação do corpo da nossa igreja. Amém. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Sim, Jesus. Terceira e última atuação do Espírito Santo é na vida do crente. Falamos do mundo, falamos da igreja e agora vamos falar de nós. Nós crente. O Espírito Santo ilumina a mente do crente. Aleluia. 1 Coríntios 2,10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. É a palavra dizendo isso. E nós temos que acreditar, tomar posse dessa palavra. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo está aqui, né? Em Entre nome nós. de Jesus, está mesmo. Nós estamos falando disso, falando para falar. Não, deixa então o Espírito Santo falar com você, irmão. Efésios 4:23. Olha só. E vos renoveis no Espírito
da vossa mente. Então, irmão, nós precisamos renovar nossa mente no Espírito, não na carne, no Espírito. Tudo que ocorre na nossa vida é por Espírito e não pela carne, senão nós caímos. Aí veio 3 frases na minha maneira assim, de pensar e agir. Eu quero compartilhar com vocês. A entrega sem reflexão é fanatismo em ação. Mas a reflexão sem entrega é a paralisia de qualquer ação. Zelo dirigido pelo conhecimento. Conhecimento animado pelo zelo. Irmãos, chegando à igreja, varrer, cuidar, né? O zelo com a casa do Senhor. Né? É gostoso isso, irmão. A primeira coisa que eu aprendi quando eu me converti, cara, era varrer a calçada lá da igreja, que tinha aquela bendita árvore Santa Bárbara, que eles chamam, né? Que cai aquelas bolinhas, aquela coisa, que era aquelas pedras lá de pisa para enganar um paulista, como que é? Não sei, pega paulista, né? Aquela quadradinha que você pisa assim, afunda e ele espirra o barro, assim. Caía para varrer naquelas bolinhas, naqueles buraquinhos, irmão. Coisa difícil, mas eu percebo lá, pô. Não, a casa do Senhor, a entrada da casa do Senhor tem que estar limpa. Vocês gostariam que a entrada da sua casa estivesse tudo sujo? Não, né? Imagine de Deus. A casa do Senhor. Precisamos desesperadamente de um cristianismo equilibrado, irmãos. Mente, coração, razão e unção. E isso é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo mora no corpo do crente. O Espírito Santo mora em você. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não é nós, é de Deus. Reconhecendo isto, devemos ter cuidado com o que comemos, bebemos, olhamos e lemos. Paulo sentiu isso e disciplinou o seu corpo. Aonde? 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Não podemos ser reprovados, irmãos. Mas uma coisa gratificante, irmão. É gratificante. O Espírito Santo conforta o crente. O Espírito Santo tem que confortar o seu coração, irmão. Amém. Eu não acredito se você tem o Espírito Santo e não tiver um coração confortado. Atos 9:31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Tem que ter temor do Senhor. O Espírito Santo, além de ele confortar, ele te guia, irmão. Você não acredita nisso? Sim. Sabe por quê? Está lá em João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, de justiça, ele vos guiará em toda a verdade.
Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Então o futuro não é você que vai determinar. É Deus. É o Espírito Santo que vai direcionar você. E você não vai nem pensar que está no fim. Você vai ficar mais alegre, mais disposto a realizar as coisas, a fazer as coisas. Vocês não vão ficar mais naquele tempo assim, ó chuva, ó céu, né? Ah, não posso lavar roupa porque vai chover, né? Sim. Ah, não posso ver porque está muito quente esse sol. É, falta de sal. Meu Deus do céu. Jesus. E aí, irmãos, quando você se prontifica, o Espírito Santo pede uma coisa e te ajuda. Santifica. Santifique. Romanos 15:16. Que seja ministro de Jesus para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. E quando você se santifica, Deus, através do Espírito Santo, que Deus é Espírito, Ele vai te usar. Sabe para quê, irmãos? Ele vai te ordenar. Wagner. Vai, irmã Lourdes, vai, irmã, pregue a palavra do Senhor. Hã? Não estou falando por falar não, irmão. Ó, 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, não com as carnais, viu, irmão? Aqui, quando é Espírito Santo de Deus, é espirituais com espirituais. E aí ele vai falar assim, Dina, vá. Missionária, vá. E aí, irmãos, o Espírito Santo manda você ir aonde deve ir e aonde não deve ir. Né? A palavra de Deus, em umas passagens lá, diz, vá. A pessoa queria, não vá, vai para lá. Mas eu quero ir para... Não, vai para lá. É. Ele diz aos missionários onde deve e onde não deve. Atos 16, 6, 7. E passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. É o Espírito Santo que vai direcionar a nossa vida, irmão. Vai, não vai, vai, fica, para, assim. Entendeu? O Espírito Santo vai. Ah, não vou não. Não, eu vou. Não vou. Só tem chegando. Não. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. A garantia, quando o Espírito Santo fala para você, vá, vai te dar força e não fraqueza. Mas o inimigo é astuto. Você vai, só tem gigante. Eles não tinham. Como Sansão fez com o leão, vai te cortar pela metade, né? Não é isso? Não. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos, o quê? Inexprimíveis. Aleluia. Glória a Deus. Inexprimíveis.
Feche teus olhos, irmão. Quero fechar a mensagem de hoje. Fecha teus olhos. Ó Espírito Santo. Obrigado. Muito obrigado. A criação não foi um ato isolado de Deus no passado. Deus está constantemente agindo. Colossenses 1,17 diz: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Agindo no mundo, na igreja e em cada um de nós crentes. Deixe o Espírito Santo iluminar sua mente, morar no seu corpo, agir em você, pois Ele confortará a sua vida. Ele vai te dar uma harmonia, uma paz, que você não imagina, e nunca imaginou que ia ter isso. Sabe por quê? Porque Ele vai te guiar. Ele vai te ajudar naqueles momentos das suas fraquezas. Então, santifique. Santifique sua vida na presença do Senhor. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, meu Jesus, obrigado pela Tua santa palavra, porque a Tua palavra diz que a falta de conhecimento nos leva ao pecado. E dessa casa de oração, Pai, nós estamos ministrando a Tua palavra, estamos estudando, estamos refletindo na palavra, porque nós não somos nada, Pai, sem a Tua palavra. Mas eu creio, Pai, que a cada dia que nós nos reunimos aqui, a cada dia que nós abrimos a Bíblia para ler a Tua santa palavra, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos lapida e faz ser um novo ser. Pai, em nome de Jesus, há muita gente doente, enferma, mas busque a palavra do Senhor, mude a sua vida. Irmãos, durante a semana tive duas notícias desagradáveis. 2 entes queridos com câncer. Será que nós precisamos estar se escondendo disso? Não! Nós temos que repreender em nome de Jesus. Sim, meu Deus. O Senhor não nos deu um aparelho digestivo, circulatório, a musculatura, o ósseo. Não! O Senhor fez um corpo humano completo, exato, porque o Senhor introduziu, Senhor, sabe o quê? Os nervos linfáticos, ações linfáticas no nosso organismo para combater toda a impureza. Quando nós vemos um pus no câncer, é porque os vasos linfáticos estão combatendo as impurezas do câncer. E nós precisamos, Pai, Espírito Santo, fortalece mais esses vasos linfáticos do nosso organismo. Porque o mal jaz do maligno, Pai. E nós não queremos ter isso na nossa vida, no nosso corpo. Não queremos ver os nossos entes queridos doentes, com essas manifestações dessas impurezas, essas doenças. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala aos pais, fala aos filhos, fala aos servos do Senhor. Sim, meu Deus. Fala a esses homens que vivem, Senhor, vivendo só no seu egoísmo, no só eu, no seu eu. Pai, em nome de Jesus, quando é que Jesus vai voltar? Será que nós precisamos viver por tanta tribulação ainda?
Que assim seja conforme a tua vontade, Pai. Mas nós estaremos perseverando, levando a tua palavra, refletindo, meditando, para que nós possamos ser merecedor de ser participante, integrar o reino dos céus. Pai, eu entrego a cada vida, a cada vida na tua presença. Sonda o coração de cada um, Pai. Faça com que eles possam, Senhor, vibrar, torcer, chorar, humilhar diante da tua presença, para que o Senhor possa ter a liberdade de falar a esses corações. Cura, Pai. Liberta, Pai. Guia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que maravilha. Eu não imaginava, Pai, falar dessa forma hoje. Eu estava até inseguro. Estava sentindo algumas coisas fracas na minha vida. E o Senhor me usou. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Então, irmão, você que está doente e tal, busque a palavra do Senhor. Baseado na palavra do Senhor, tenha fé e determine a sua vitória, a sua libertação, e você será curado. É verdade. Amém? Em nome de Jesus. Vamos às orações finais. Você, dizimista ofertante, eu agradeço muito no fundo do coração pela essa ajuda, né? De vocês obedecer a palavra e ajudar essa casa de oração. Né? Eu não quero uma igreja grande para todo mundo ver, não. Né? Vocês podem convidar quem que tiver o livre. Tem o livre-arbítrio de vir aqui conhecer a nossa igreja. Essa igreja singela, simples, né? Mas pessoas de coração pura. E abençoado. Amém. E abençoado, muito bem. Amém. Amém? Então, seja bem-vindo, viu? Se vocês quiserem vir, fique à vontade. Você dizimista ofertante. E eu vou falar de novo, lá em 2 Coríntios 9, 7, 8. Cada um contribua segundo o propósito no coração, no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E poderoso é Deus para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa. Amém. Segure seu dízimo, sua oferta, e vamos entregar na mão de Deus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, nós lemos a Tua palavra, e eu vejo que esses dizimistas, ofertantes, colaboradores, como dizimistas pensionistas, aposentados, profissionais liberais, têm contribuído de maneira, assim, prática, para a salvação de pessoas, para crescimento espiritual das pessoas e para a sua obra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha a se cumprir na vida de cada dizimista ofertante dessa casa de oração. Abundeis em toda boa obra. Por isso, nesse momento, Pai, eu consagro dízimo e oferta dessas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos que creram disseram amém, Jesus. Amém. 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 Tenha uma boa tarde, né? Um bom restante de final de semana aí. E domingo estaremos aqui novamente. Amém? Amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a luz comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja entre vós, não só agora, mas para sempre. Então, Deus acompanhe e abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.